TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui da sala Silvia Pascoal, o plenarinho da Câmara, onde vai começar agora a reunião da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. O presidente dessa comissão é o vereador Rubens Gás, que já está na mesa, então vamos acompanhar. Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara. Boa tarde aos que se encontram aqui no plenarinho. E eu gostaria de agradecer a presença da Suzy Angai, assessora do vereador Jorge da Farmácia, que faz parte dessa comissão, Omar Abel Rodrigues, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso e presidente da Associação de Parkinson, Cláudio da Farmácia, assessor do vereador Carlos Luiz e vereador dessa casa nesse pleito. E o vereador Ailton da Farmácia, meu companheiro aqui de 2 anos e meio, alguém que já fomos intitulados de Cosme e Damião, e somos mesmo. E gostaria de agradecer a presença da palestrante, a doutora Mariana Barão, primeira secretária do Conselho Municipal dos Idosos, que irá explanar referente à conferência que acontecerá na Unicamp. Essa é a segunda reunião ordinária da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. Né? Hoje, dia 20 de março, nós realizamos a segunda reunião. E nosso tema, que vamos, como já disse, reiterando, é com relação à conferência que acontecerá no dia 28 e 29 desse mês na Unicamp. A reunião está recebendo a doutora Mariana Barão, primeira secretária do Conselho Municipal do Idoso, coordenadora da comissão do FMPIC e membro da comissão organizadora da 8ª Conferência Mundial da Pessoa Idosa de Campinas, que trará todas as informações referentes à conferência que acontecerá nesse dia 28 e 29 de março, no Centro de Convenções da Unicamp, e que tem como tema os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Muito obrigado pela presença, doutora Mariana. Obrigada pelo convite. Acho que já está ligado. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Nós agradecemos bastante essa oportunidade de estar aqui também, falando um pouquinho desse evento extremamente importante, né, para a população idosa do município. A presidente do Conselho Municipal, a Silvia Brito, não pôde estar em virtude de outras agendas, mas nós estamos aqui para conversar sobre o assunto. O Omar é o vice-presidente, né, do Conselho, e eu sou a primeira secretária, como o vereador já disse. Então, um pouquinho antes de entrar no tema, que é a conferência, gostaria de conversar um pouquinho sobre o Conselho, né, no caso, o Conselho Municipal do Idoso. O Conselho, ele é um espaço que ele começou a surgir, os conselhos, não só do idoso, né, depois da nossa Constituição, de 1988. Quando se pensou em mecanismos de participação da população para o desenvolvimento e para a discussão das políticas públicas. Além da democracia que a gente chama de indireta, né, que é pelo voto, outros espaços para que as pessoas, para que a população também pudesse discutir e participar dessas decisões. E um desses espaços são os conselhos de políticas públicas e os conselhos de direitos. Então, hoje, nós temos em desenvolvimento e já desenvolvidos uma série de conselhos, que é o caso do Conselho do Idoso, Criança e Adolescente, Mulher, Entorpecentes, Pessoa com Deficiência. Então, são vários espaços com temáticas específicas, compostos por membros do poder público, né? Então, várias secretarias, e também pela sociedade civil, para que isso seja em conjunto, seja discutido a melhor forma de desenvolver essas políticas no município, no nosso município. O Conselho do Idoso, esses conselhos, então, como eles funcionam? Eles funcionam por meio da lei que os cria. Né? Então, a gente lá, quais são as secretarias, como eles funcionam, qual que é a forma de reunião, quais são as comissões, como que tudo acontece? Tudo acontece por meio da lei que os instituiu. Então, o Conselho ele vem com esse objetivo, né, para que a sociedade, de fato, venha e possa participar dessas discussões. Dentro do Conselho, então, nós temos uma série de mecanismos para que essas discussões possam acontecer. Então, existem as comissões e também as conferências, que elas acontecem de tempos em tempos para que o município possa
com o maior número de pessoas possível, discutir o que está acontecendo no município, quais são as experiências exitosas, o que é necessário. E, para isso, a gente precisa do maior número de pessoas, para que a gente faça essa discussão de uma forma que ela seja efetiva. A Conferência Municipal da Pessoa Idosa vai acontecer na próxima semana, então no dia 28 e 29 de março. Nós temos também uma parceria bastante significativa com a Unicamp, que tem um programa, que eu não sei se todos conhecem, que chama Programa Universidade, que está lá assim, a toda, com muitos cursos, muitos eventos voltados para a população idosa dentro da universidade. Então, contando aí com uma parceria entre a Unicamp e o Conselho, nós vamos fazer a nossa conferência na Unicamp. Né? Então, o Centro de Convenções da Unicamp, que fica na Avenida Érico Veríssimo, número 500, nos dias 28 e 29 desse mês. Como é que essa conferência funciona? Mas então, como é que se pensa uma conferência? Como é que se define o tema? Como é que a gente define os eixos? Quem é que pensa em tudo isso? A Conferência Municipal, ela é o primeiro passo para a Conferência Nacional. Então, é pensado um ano inteiro de conferências. Né? Esse ano de 2019, nós começamos com as conferências municipais. Né? Então, todos os municípios com conselho podem fazer as suas conferências. E as tratativas, os temas, são todos que vêm do Conselho Nacional. Então, o Conselho Nacional define qual que é o tema, e esse tema ele vale para todos os municípios. Então, o município ele tem que tratar daquilo que as conferências estaduais vão tratar e que a Conferência Nacional vai tratar. Para quê? Para ter uma unidade. Se a gente não define qual é o tema, cada município vai olhar com o seu próprio olhar, e isso vai dar uma divergência depois, porque a gente não vai conseguir ter uma unidade das discussões depois nas conferências, na estadual e na nacional. Então, o tema ele já vem definido. O tema dessa conferência, né, desse ano de 2019, são os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Acho que são dois, na verdade fala que é um tema só, mas na verdade eles são dois, né? Porque é o desafio de envelhecer no século XXI e qual que é o papel das políticas públicas nesse desafio. Né? Então esse é o tema da nossa discussão. Esse tema ele é discutido dentro das conferências por meio de eixos. Porque também uma conferência em municípios grandes, como é o caso do município de Campinas, nós poderíamos ter muitos assuntos rodando em torno desse tema. É um tema extremamente complexo, ele é um tema que traz muitas discussões, muitas avaliações. Por isso, também por orientação do Conselho Nacional, nós temos 4 eixos. Então, são os eixos que nós temos aqui. Eu acho que está bem clarinho, não sei se está dando para o pessoal ver, eu acho que está pequeno. Nós temos o eixo dos direitos fundamentais. Dentro desse eixo, direitos fundamentais, eu acho que melhorou. Não sei se está dando para enxergar agora, né? Porque ele está um pouquinho mais claro que o resto, está um pouquinho difícil de ver. Nós temos o eixo dos direitos fundamentais. Dentro desse eixo, nós temos várias políticas que vão ser discutidas, que são as políticas de assistência social, previdência social, saúde, moradia, transporte, cultura, esporte e lazer. Educação, para assegurar direitos e emancipação humana, enfrentamento da violação dos direitos humanos da pessoa idosa e controle social, conselhos de direitos. Então, nós temos, na verdade, dentro do tema principal, 4 eixos que nós vamos discutir dentro da conferência. Qual que é esse objetivo? A Conferência Municipal ela é um espaço para que as pessoas possam conhecer o Conselho, para que elas possam tomar um pouquinho de pé do que está acontecendo dentro do município em relação à política para a pessoa idosa, mas ela não é só isso. Então, ela não é um espaço só para conhecer, ela é um espaço para debater. Né? Então, acho que esse é o norte principal das conferências. Por quê? Dentro da nossa conferência municipal, as discussões que vão se dar pelos eixos, elas têm o objetivo de traçar prioridades. Então, nós vamos tirar prioridades em cada eixo para a União, prioridades para o Estado de São Paulo, né, no nosso caso, e prioridades para o município. Então, os debates eles são direcionados a isso. O que é que tem de mais importante para a União, para a competência da União fazer?
O que é que tem de mais importante para o Estado de São Paulo e o que é que tem de mais importante para o município de Campinas. Essas prioridades, elas têm um objetivo, que elas vão estar na conferência estadual. Então, nós temos as conferências municipais acontecendo até o mês de março, depois as conferências estaduais, que vão acontecer em agosto, e, por fim, a Conferência Nacional, que acontece em dezembro. Então, é todo um caminho até chegar na Conferência Nacional. Então, a gente vai discutir no município de Campinas, vai levar para a Conferência Estadual e vai levar para a Conferência Nacional. Qual que é o objetivo da Conferência Nacional? É a gente conseguir traçar caminhos para políticas públicas. Né? Então, assim, o que está acontecendo no Brasil? O que é que está acontecendo no Estado? O que é que está acontecendo no município? Quais são as questões que mais aparecem em todos os municípios? Quais são as principais prioridades? Para que a gente consiga, de fato, estabelecer políticas públicas. Então, o objetivo da conferência, na verdade, ele é esse. A gente tem um ano inteiro, por isso que a gente fala, não é uma conferência, é um ano inteiro, porque agora é o primeiro passo, mas nós temos muitos outros. E esse é o objetivo. Então, para a nossa conferência, nós temos 300 vagas. Né? É o espaço do auditório na Unicamp. E nós já estamos com 200 inscrições. Então, assim, quem gostaria de participar, aí nós estamos com essas vagas finais. Né? A inscrição, ela se dá por meio do e-mail do Conselho, que é o cmi.idoso@campinas.sp.gov.br. Por meio desse e-mail, a nossa Secretaria Administrativa vai retornar com a ficha de inscrição, que ela precisa ser preenchida, e já na ficha de inscrição, a pessoa já indica qual eixo ela gostaria de participar. Então, dentre os 4 eixos que nós temos para a conferência, qual ela se identifica mais e qual ela gostaria de participar? Para que a gente não tenha um esvaziamento de alguns eixos e outros com muito mais gente, então nós estamos limitando a 75 vagas por cada eixo. Né? Então, são 300 vagas, 75 vagas por cada eixo. Então, quando um atingir 75, aí a pessoa vai ser direcionada para os outros 3. Assim, a gente quer que todos os eixos tenham um número de pessoas suficiente para que as discussões elas sejam, de fato, muito efetivas. Essas 300 vagas, elas são para a sociedade civil, para poder público, para usuário, para profissionais da área do município de Campinas ou de outros municípios. Então, a gente não fecha para nada. Então, assim, a participação ela é para todos. Também não limitamos o número de vagas por sociedade civil ou poder público. As 300 vagas elas são abertas. Né? Então, a gente tem assim. A organização da conferência. Quem é que organiza a conferência aqui no município? Quem organiza a conferência é o Conselho Municipal. Né? Então, assim, a gente tem a ajuda agora do Programa Universidade, nós contamos com a ajuda também da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a qual o Conselho é vinculado, a Prefeitura Municipal de Campinas. Então, a sociedade civil tem participado da organização da conferência por meio do Conselho Municipal do Idoso, por meio dos seus representantes da sociedade civil, o qual faz parte aqui o nosso amigo Omar, né, que é o vice-presidente, que também tem nos ajudado aí na organização. Também temos algumas outras pessoas, né, ouvi dizer que o José Cláudio ele é aqui o sucesso, né, como sempre, todo lugar que ele vai. Então, ele também tem nos ajudado, está participando também da organização da conferência municipal. Então, assim, quem vai oferecer toda a estrutura para a conferência é o poder público. Né? Então, nós temos a confecção dos materiais, que são vários, né? Nós estamos aí com uma pasta, com o bloco de anotações, com o Estatuto do Idoso para impressão, com a sua nova versão, né, com as alterações depois do ano de 2017, que nós vamos colocar na conferência, se Deus quiser. Essa questão do poder público, ele tem esse poder, né? Não, na verdade não é um poder, mas essa incumbência de fazer essa parte da organização. Fica mais ao cargo o valor. Os valores estão saindo todos do fundo municipal, né, que é o FMPIC. Nós temos dentro do Conselho um fundo,
que é uma questão que vem se desenvolvendo aí de uns anos para cá. Os conselhos municipais têm um fundo próprio, né? Então, é um orçamento próprio para que ele consiga desenvolver políticas para a sua política específica, no caso, a política do idoso. Então, a conferência ela tem o auxílio de algumas pessoas, mas aquilo que a gente precisa de orçamento está vindo do orçamento do próprio fundo, então, o fundo municipal da pessoa idosa. Em relação às datas, nós temos 2 dias de conferência. Acreditamos que um dia só seria pouco demais, né? São muitas discussões, são muitos assuntos, é muita coisa para ser conversada num dia só. Então, nós temos 2 dias. E é muito importante que quem puder ir, vá nesses 2 dias. Porque o primeiro dia é uma preparação para o último. Né? Então, quem chegar no segundo dia vai ficar um pouquinho sem entender aquilo que a gente começou a conversar no primeiro. O primeiro dia ele é dedicado a palestras, e essas palestras, na verdade, elas vão começar a tratar do tema que a gente vai tratar depois no decorrer dos eixos. Nós temos a participação de 2 palestrantes que estão conosco, que é o Dr. Valcir Paulo Cobori, que é o promotor, que trata da área do idoso aqui no município de Campinas, e a doutora Maria do Carmo Cabral Carpinteiro, que já foi secretária municipal de saúde, de assistência social, é médica de formação e hoje é professora. Então, eles vão começar a tratar desses temas conosco, depois um momento de debates. Nós temos também em toda a conferência um regimento interno, que precisa ser aprovado, que traz todas as regras da conferência. E nós vamos fazer tudo isso no primeiro dia. Então, esse primeiro dia é extremamente importante para a gente já chegar no segundo dia, cada um com o seu eixo. Então, são 4 eixos, 4 salas, e as discussões vão acontecer dentro dessas salas, mas já tendo por paradigma aquelas discussões que nós já tivemos, as palestras que nós já tivemos no primeiro dia. Desses eixos, dentro de cada eixo, é que nós vamos tirar as prioridades. Então, cada eixo vai discutir com o seu coordenador, com o seu facilitador, né? Vão ter momento de discussão, apresentar, todo mundo vai poder participar. Aliás, o que a gente quer é o maior número de pessoas participando. E esses eixos têm uma missão muito especial, que é a missão de tirar prioridades. Né? Então, cada um deles vai tirar prioridades que eles acreditam mais importantes para a União, para o Estado e para os municípios. Depois desse momento de discussão, no último dia à tarde, nós vamos reunir todo mundo e cada grupo vai apresentar as suas prioridades e as suas discussões. Depois das apresentações, todo mundo vai poder tratar desses temas e a gente vai votar. Então, vão ter prioridades, até 14 prioridades para a União, até 14 prioridades para o Estado de São Paulo e 2 experiências exitosas no município de Campinas e prioridades para o município. Então, assim, tudo vai acontecendo de forma articulada. Né? O primeiro dia a gente começa a preparar os temas, o segundo a gente conversa sobre os temas e no final do segundo dia, então, a gente vota os temas. Esses temas, que vão ser os votados na conferência, eles vão para um relatório, que é um relatório final da conferência municipal. E a gente precisa entregar esse relatório para o Conselho Estadual. E o Conselho Estadual, de posse dessas informações, vai fazer a sua conferência depois no mês de agosto. Então, isso que vai ser decidido no município de Campinas, ele vai depois para o Estado. E como que vai ser a participação do município de Campinas na conferência estadual? Nós temos delegados, que são os delegados que vão ter a incumbência de representar o município na nossa conferência estadual. Esses delegados, eles são eleitos também na conferência. Então, quem também tiver interesse em ser um delegado, a participação na conferência é obrigatória. Então, no final do segundo dia, a gente tem uma fichinha. Quem quiser ser delegado vai precisar se candidatar. São 5 vagas para representantes da sociedade civil e 4 vagas para o poder público. No final do segundo dia, a gente vai ter essa votação. E essas 9 pessoas vão ter a responsabilidade de ir até a conferência estadual, apresentar aquilo que a gente tirou no município e depois essas mesmas pessoas, esses 9, um grupo deles vai para a conferência nacional. Então, essas pessoas que vão ser as delegadas, elas já têm essa missão. Né? Então, elas vão com o compromisso de poder colocar ela na conferência estadual quais são as necessidades do município de Campinas, quais foram as prioridades e quais foram as discussões. Então, a gente vai, é uma escada, né? A gente vai aqui no município, depois vai para o Estado, depois vai lá para a Conferência Nacional, que a gente vai tirando as necessidades e vai levando até esse momento.
E qual que é o final de tudo isso? O final de tudo isso é que a gente consiga ter o olhar, quando for tratar das políticas no Conselho Nacional, quando a gente for fazer as solicitações, aquilo que, né, que é mais recorrente, aquilo que precisa mais, aquilo que precisa menos, aquilo que está, né, mais dentro do nosso país, que a gente apresenta de maior vulnerabilidade para a pessoa idosa. Isso já veio lá dos municípios, que estão lá com seus problemas, estão lá com suas temáticas, às vezes muito longe, né? Cada um com a sua realidade, mas essas realidades elas vão aparecendo até a gente chegar onde nós queremos, na verdade, que é na Conferência Nacional, que é no final desse ano. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Eu não sei se aí o vereador, alguém da mesa gostaria de fazer alguma outra intervenção, se eu esqueci de alguma coisa, se a gente pode abrir para perguntas. Eu queria agradecer a presença aqui do Dr. Júnior Morelli, que é assessor do vereador Paulo Haddad, e do meu amicíssimo o vereador Jorge da Farmácia, sempre presente. Muito obrigado. Doutor, eu vou passar primeiro a palavra para o Ailton, para as considerações dele. Agradecer a todos que nos assistem pela TV Câmara, público presente, a senhora Mariana Barão, ao senhor Omar, pela presença, vindo aqui explicar o que está acontecendo com o idoso na cidade de Campinas, para depois, né, falar estadual e nacional, né, doutor? E o vereador Rubens Castro também. Rubens Castro pedir desculpa por não poder ter ido à última reunião, mas foi por uma causa nobre. Minha mãe, de 80 anos, pediu para mim fazer um passeio com ela. Então, é uma coisa boa, se alguém puder fazer isso com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, que faça. E eu fiz, e eu peço desculpa por não estar aqui na última reunião, por esse motivo. Fiz o pedido da minha mãe é uma ordem, e ela pôde aproveitar uns dias comigo. O vereador Jorge da Farmácia também, sempre presente, né, Jorge? E a pergunta é assim, essas pessoas que vão nesses 2 dias, você falou assim, essas pessoas vão, esses 2 dias as pessoas vai ter algum tipo de alimentação, alguma coisa lá, porque às vezes as pessoas estão lá e querem saber, como é que eu vou fazer? Vou ficar lá esses 2 dias? É uma pergunta assim, até para quem está nos assistindo e que possa ir e queira saber, e quer saber, doutor. Tá. Em relação à alimentação, nós vamos ter no início do evento o nosso coffee break, né? Depois também à tarde. Eu estou falando meio que de lado, que ficou muito bom. Mas nós fizemos uma parceria com a Unicamp. Então, o centro de convenções ele é bem ali no meio de Barão Geraldo, e nós temos os restaurantes da Unicamp. No momento da ficha de inscrição, um dos tópicos que nós temos lá é: vai querer almoçar lá ou não? Porque nós estamos com um convênio com o restaurante ao lado do DCE, que é bem pertinho do centro de convenções, o almoço ao valor de R$14. Né? Então, tem uma série de pratos que a pessoa pode escolher. E, fora isso, nós temos os outros restaurantes lá das imediações, lanchonetes, né? Uma série de opções, mas também tem esse convênio que já está preparado para receber a população, as pessoas que estão na conferência, mediante a apresentação do crachá. Né? Todo mundo vai ter um crachá na hora, a pessoa vai, apresenta o crachá e pode ir. Ou também, caso não queira, também tem as outras opções. Na verdade, em relação à alimentação, acho que é isso. Obrigado. Muito obrigado, viu? Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Jorge da Farmácia. Boa tarde a todos. Aí, cumprimentar o presidente da Comissão das Pessoas Idosas aqui da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rubens Gás, a qual eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela pessoa que é, pelo ser humano que é, e que faz um trabalho aqui diferenciado na Câmara Municipal de Campinas. Então, parabéns, Rubens, pelo seu trabalho, por essa comissão, trazendo esses temas que eu acho que Campinas, a gente precisa que seja divulgado, e eu acho que aqui a casa é um momento que nós possamos fazer isso. Nós temos a tribuna, nós temos a rádio aqui que possa nos ajudar sempre que nós podemos divulgar esse projeto. Cumprimentar o meu amigo também aqui na Câmara Municipal de Campinas, o vereador Ailton da Farmácia,
além de ser um amigo aqui junto conosco aqui, também um amigo como é da farmácia, Jorge da farmácia, um cara que eu conheço há muito tempo, então estamos juntos, não somente para o lado de fora, também aqui da Câmara, mas aqui também na Câmara Municipal de Campinas, que faz um belíssimo trabalho. Aliás, o pessoal de farmácia, né, Cláudio, sempre está tendo um destaque na Câmara Municipal de Campinas aqui, porque está em massa aqui esse pessoal da farmácia. Agradecer ao senhor Omar também pela presença. Eu acho que ter uma pessoa idosa conosco aqui na mesa só faz engrandecer cada mais esse evento, não? Ancião. É sempre jovem, isso é bom demais. Acho que só eu, não somente eu, mas como o Ailton, o nosso público também na farmácia é de idoso, a gente está sempre tentando dar qualidade de vida. Acho que a gente tem que envelhecer, mas envelhecer sim com qualidade de vida. Agradecer aqui a Mariana também por ter nos explanado, falado aqui, explicado sobre essa conferência. Eu, infelizmente, Rubens, vira de vereador, a gente tem várias comissões, eu estava em outra, então não consegui chegar a tempo, mas agradeço a sua presença aqui. Eu acho que você pode contar conosco aqui na Câmara Municipal de Campinas, nós podemos fazer por você, pela conferência, você pode contar sempre junto aqui conosco. Eu ouvi aqui essas últimas palavras suas, você comentando sobre a conferência, e você disse que na conferência aqui vai escolher 9 membros aqui para seja delegado, para ir para escolher algum projeto a nível estadual, né? E como que vai funcionar depois a nível estadual? Tudo bem, municipal, estadual, já estamos com 9 lá. E depois a nível federal, nacional, como que vai ser essa escolha? Só para explicar um pouquinho, de novo, não estou conseguindo. Só para explicar um pouquinho como a gente chega nesse número, né? O número de delegados é pelo número da população idosa de cada município. Então, Campinas tem 9. Depois, para a gente saber quantos delegados do Estado, depois da conferência estadual, então são 9 do município de Campinas que vão para a conferência estadual. Do Estado de São Paulo, vai ter uma outra votação com um número de delegados que a gente ainda não conhece, porque essas deliberações elas vão vindo com o tempo, né? Então, assim, lá da conferência estadual, aí tiram os delegados, na última foi por região, né? Então, Campinas e alguns municípios aqui da região tem um número determinado de delegados. Acredito que eles vão proceder da mesma forma, que é pelo número da população idosa da região. E aí, a mesma forma, depois da conferência estadual vai ter a votação, aí as pessoas que forem vão para representar na conferência nacional. Legal. E essas pessoas que vão sair daqui do município, estado, depois de estado, federal, nacional, elas têm alguma ajuda de custo? Como que funciona isso? A orientação que veio já para a conferência estadual, imagino que vai se replicar depois para a nacional, é que dos membros que são do poder público, sai do município, do estado, os gastos, né, referente à locomoção e também à estadia. E os membros da sociedade civil, o Estado de São Paulo, no caso da conferência estadual, é quem arca com também a locomoção e a estadia. Ah, ok. Eu recebi um outro questionamento agora aqui, para que você falasse sobre a universidade, como é que funciona isso. É um projeto que tem na Unicamp, né? Isso. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para nós. O programa Universidade, nós temos assim um carinho bastante especial. Nós temos representantes no Conselho do Idoso que vêm de lá, né? O José Cláudio Mendes é um deles, né? Mas nós temos outro. A doutora Cátia Stancato, se eu não me engano, também já esteve presente aqui algumas vezes. Também é conselheira, né, do Conselho Municipal do Idoso, representando, na verdade, a categoria de enfermagem, mas que também é coordenadora do programa Universidade. Esse programa ele está na Unicamp já há alguns anos e ele é totalmente voltado para a população idosa, que são cursos que eles promovem, cujas aulas elas são ministradas por alunos, né, alunos tanto da graduação, quanto mestrado, quanto doutorado da própria Unicamp. Então, eles vão fazendo essa sistemática. E eles têm um site, que eu acho que, se eu não me engano, é Programa Universidade, ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido, que eles têm um momento para que você possa fazer a sua inscrição. Eu não sei se as inscrições ainda estão abertas ou se elas já fecharam. Todo início estão abertas? Já encerraram?
Acho que já começaram as aulas, inclusive, né? Em fevereiro? Ah, tá. Todo início do ano eu sei que eles fazem o lançamento de todos os cursos e a pessoa vai, se inscreve. Cada curso tem a sua carga horária, né? Então, não é uma questão como se fosse uma universidade, né? Que você tem lá carga horária e todo dia tendo aula. Tem curso que é uma vez por semana, alguns cursos mais, outros menos, mais variados possível, né? Desde música, literatura, tudo que você pode imaginar tem alguma coisa lá. E eles fazem meio que essa vivência dos alunos, que são os que ministram as aulas, com a população idosa que vai assistir às aulas. Mas todo ano eles abrem as inscrições. Agora acho que já fechou mesmo, mas é bastante interessante mesmo o programa. Não, tá joia. Muito obrigado. Viu? Tá, doutora, só tendo uma sequência na linha de raciocínio do vereador Jorge da Farmácia, a doutora falou que os delegados, com relação aos números de idosos, me parece que Campinas, nós estamos hoje na faixa de 180 mil, nessa faixa, né? Então, se 9 delegados, 20 mil, essa é uma regra exata a outros municípios ou não? A regra ela foi a mesma para todo o município, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? A cada 20 mil habitantes, um delegado. Na nossa região, o município de Campinas tem muitos delegados, né? Os outros têm 1 delegado, 2, né? Nós temos um número bastante expressivo de delegados para a região. Mas todos eles teve esse percentual, né? A depender do número de pessoas, você tinha 1 delegado. Tá ótimo. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, aliás, a dúvida acabou quando a doutora explanou, porque eu recebi que seriam 300 pessoas diárias. No caso, já não é isso, porque é necessário que estejam os 2 dias. Algumas pessoas não podem estar nos 2 dias. Algumas pessoas estão fazendo a inscrição para um dia só. O que a gente pede é que todo mundo possa participar dos 2, porque existe uma sequência no pensamento, né? Então, assim, a gente vai preparando as palestras para depois a gente ter as deliberações. Então, assim, quem puder ir só no 2º dia vai ficar um pouquinho prejudicado, porque vai chegar com todo mundo já conversando sobre o assunto. Então, são 300 vagas, 300 por dia, mas nós gostaríamos que fosse 300 pessoas os 2 dias. Tá ótimo. Bom, eu acho não, tenho certeza que é muito importante que todos estejam, né, nessa conferência, porque ali vai ter um diagnóstico do que nós precisamos, principalmente o município de Campinas, mas, a priori, doutora, já tem algum tema que a Comissão Municipal dos Idosos acha que vai ter uma extrema relevância? Nós estamos identificando, pelas inscrições, um interesse muito grande na discussão dos direitos fundamentais, né, da pessoa idosa, e também no eixo de violação de direitos, do enfrentamento. Então, assim, infelizmente, né, é um tema que é muito recorrente e é um tema que as pessoas estão precisando discutir, porque nós estamos num momento em que isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Então, nós temos, assim, nós estamos já identificando o interesse dos participantes nessa discussão, né, desse assunto, enfrentamento da violação de direitos da pessoa idosa. Tá ótimo. Eu acho que já foi bem elucidado. Eu acredito que não existe mais nenhum questionamento, né, Jorge? Ailton, não? Só, Mariana, o que aconteceu com esses 2 idosos últimos aqui no município de Campinas? Não sei se foi a região do Ouro Verde, região ali do Campo Grande, os criminosos, deixou até um né, cego do olho, tem até um médico lá ajudando um lá. Será que isso, no município, isso conta dessa reunião para que não aconteça, que tenha uma pena maior para esse tipo de crime, sabe? Que aumente, que venha a ter crimes, esse tipo de crime, uma pena maior, reclusão maior, uma coisa maior para a pessoa que faz isso, né? Isso tem que ser discutido no nosso município e também nacionalmente, né, estadual e nacionalmente, porque não se pode fazer com o idoso, 2 idosos, que os bandidos marginais fizeram lá com eles lá,
Me revolta muito isso. Eu acho que, se tiver penas maiores para esse tipo de crime, ele tem que diminuir até não acontecer esse tipo de crime. Concorda comigo? Eu acho que esses assuntos, como eles aconteceram há muito pouco tempo, eles provavelmente vão aparecer na conferência. O que nós estamos tentando fazer enquanto comissão organizadora? Nós vamos deixar muito a cargo dos participantes trazerem para nós aquilo que os incomoda, para que a gente não direcione muito as discussões. Claro, né, nós vamos dar um direcionamento, mas queremos, de fato, que as pessoas tragam aquilo que as incomoda. Eu imagino que no eixo de enfrentamento esse tipo de discussão vai aparecer. Vai aparecer. E a gente precisa assim, pensar no âmbito de política pública, e sabendo que a gente vai levar isso para o âmbito da União, e aí essas alterações legislativas é lá que vão ser feitas, né, porque são de competência do ente federativo, que é o federal. Então, assim, imagino que essas discussões vão aparecer, talvez não só em Campinas, mas em outros municípios. Acredito que isso é uma questão tão recorrente que, assim, todo mundo vai falar sobre esse assunto. E caso isso apareça na prioridade do eixo, né, uma modificação legislativa, um olhar diferenciado sobre esse tipo de questão da violência perpetrada contra o idoso, acho que isso pode subir para nível estadual e depois pode subir para nível federal, e em nível federal aí traçar alguma diretriz a respeito de uma modificação na legislação. Doutora, deixa eu aproveitar, aliás, não é fugindo do tema, porque está dentro da Comissão Municipal dos Idosos. O que poderia ser feito, o que o Conselho tem feito com relação aos fundos? Porque me parece que esse ano a arrecadação foi bem menor, e nós sabemos que, através do fundo, que o centro-dia vai ser construído. Só não sei se todo mundo tem o conhecimento, né? Acho que já falei um pouquinho. O Conselho Municipal do Idoso ele conta com um fundo, que a gente apelida de FMPIC, porque o nome é grande, né? Então, é Fundo Municipal para a Pessoa Idosa de Campinas, FMPIC. E esse recurso é um recurso que ele é apartado do recurso municipal, então é um recurso próprio, e ele necessariamente precisa ser endereçado à política da população idosa. Isso é muito importante. O Conselho, e aí convido, desde já, todos os que quiserem participar das reuniões do Conselho Municipal do Idoso, elas são abertas, então todos podem participar. Elas acontecem sempre às segundas-feiras do mês, a partir das 14 horas, na Casa dos Conselhos, que é a Rua Ferreira Penteado, número 1331. Então, caso alguém tenha interesse também em participar se aproximar um pouco mais, o Conselho está sempre de portas abertas. E esse fundo ele possibilita que a gente consiga estabelecer alguns programas para a população idosa. Hoje, nós estamos com 3 prioridades. Uma delas é a construção do centro-dia, que vai ser o primeiro aqui no município, e cujos recursos para a construção do prédio eles estão vindo exclusivamente do FMPIC. Então, a gente aí está em fase de elaboração da licitação, tem algumas questões de obra, nós já temos o terreno, né? O terreno é municipal, mas a gente está nessa fase, mas com os recursos já estão destinados, não tem recurso para isso. Nós estamos também com a elaboração agora do diagnóstico da população idosa, a empresa já está trabalhando nisso, né? Então, a gente contratou uma empresa especializada para que ela faça o que a gente chama de raio-x do município de Campinas, relacionado ao idoso. E também os editais, o edital de chamamento público para financiar programas voltados à população idosa. Esses recursos do FMPIC, eles vêm muito pela destinação do imposto de renda. Então, a pessoa física ou jurídica pode destinar um percentual do seu imposto para o FMPIC. E, infelizmente, esse ano nós tivemos assim, uma queda bastante expressiva nas destinações. Claro que não foi só com o FMPIC, foi no geral, mas eu acho que o Fundo do Idoso foi pior. E aí, assim, nós estamos trabalhando agora em campanhas para a disseminação disso. Então, vamos fazer uma campanha fora da campanha do final do ano, que é uma campanha que sempre acontece, uma campanha mais próxima do FMPIC, especial para o Fundo da Pessoa Idosa. Então, a gente vai chamar mais essas pessoas, os potenciais destinadores, empresários do município. Nós tivemos consultas com a Receita Federal, que nos disse assim, que Campinas tem um potencial enorme de destinação, mas isso não chega.
né? Então, por alguma razão, as pessoas ainda não estão fazendo essa destinação. Mas é uma questão muito importante, porque assim, esse fundo ele de fato financia programas voltados à população idosa que são extremamente importantes para o município. Doutor, eu não sei se eu estou errado, se a informação está desencontrada. Me parece que com relação a esse diagnóstico, é uma verba no valor quase de R$500 mil. É isso mesmo? Não, a destinação dessa verba foi no valor de R$500 mil. Mas depois da licitação, porque a gente fez um processo licitatório e depois a contratação ficou em R$196 mil, se eu não me engano. A maneira como eles vão conduzir esse diagnóstico é muito transparente? É uma empresa de São Paulo, chama Ação Social e Políticas Públicas, que já tem feito o trabalho do diagnóstico, né? Ele já começou, acho que foi em dezembro ou janeiro ele começou, e ele tem trazido sistematicamente para nós quais são os dados, o que ele tem feito de levantamento. Ele tem trabalhado em mapas do município de Campinas, por situação de vulnerabilidade, por idade. Então, ele tem feito uma série de divisões no município e também assim tem trabalhado num índice, que é um índice municipal de vulnerabilidade da pessoa idosa, que é um índice municipal que vai ser pioneiro. Né? Assim, nós temos índices estaduais, mas municipais ainda não. Então, a gente tem trabalhado, mas ele ainda está na fase da execução, né? Ele ainda não terminou, mas que tem aí, na verdade, tem um cronograma, então cada vez que ele termina uma parte do cronograma, ele nos apresenta. Vai ter um censo físico? Ele não vai trabalhar como censo, né, apesar de que ele usa os dados, um dos dados que ele usa são os dados do IBGE, mas outros também. Então, ele usa o CAD único, ele usa dados das secretarias, né, ele não vai pegar um dado único, como é o censo, e a proposta não é fazer um trabalho como é o trabalho do censo, né, de ir em várias casas. Ele vai pegar os dados do IBGE, mais os dados do CAD único, os dados da secretaria, e a partir desses dados ele vai fazer o mapeamento. E a proposta não é um censo, necessariamente. Entendi. Doutora, mais alguma coisa com relação à conferência, com relação a alguma coisa que a doutora queira? Eu gostaria de chamar novamente as pessoas para a participação na conferência, né? Então, assim, quem tiver o interesse de conhecer como tem funcionado essa sistemática, de debater esses assuntos, é extremamente importante para o município que a gente tenha cada vez mais pessoas interessadas no assunto. Nós sabemos que a população idosa ela vem crescendo, e isso é uma tendência nacional, né? A gente vai ter isso cada vez mais daqui para frente. E assim, quanto mais pessoas discutindo esse assunto, mais nós temos chances de contribuir e melhorar as estatísticas e a condição da população idosa no município de Campinas. Então, assim, agradeço esse momento, bastante importante que a gente discuta os assuntos. Eu acho que nós temos que somar esforços, né? Então, estendo aqui o agradecimento na pessoa da presidente do Conselho, que é a Silvia Brito, que não pôde estar presente, e também, assim, que todos vocês saibam que o Conselho está de portas abertas também. Tá. Doutora, só mais uma pergunta que me surgiu agora. Esse é o 8º Conferência Nacional, Municipal. A 7ª, houve alguma coisa de extrema relevância que ficou bastante notório? Teve acho que algumas coisas, sim. Nós pegamos os dados da última conferência, porque vamos fazer um levantamento para essa, né? E assim, algumas coisas elas tiveram sucesso. Falando agora do FMPIC, nós não tínhamos uma possibilidade da destinação de recursos para o Fundo do Idoso no mês de abril. A gente tinha que fazer sempre, por estimativa, a destinação em dezembro. E isso era uma possibilidade que era exclusiva do Fundo da Criança. E nós sabemos que, às vezes, ainda mais para a pessoa física, é muito difícil ela estimar em dezembro para poder pagar. E agora nós já temos uma lei que estende também essa possibilidade para os fundos da pessoa idosa a partir de 2020. Então, assim, foi algo que foi tirado das conferências municipais, inclusive em Campinas, passou para as conferências estaduais, foi para a nacional e agora a lei entrou em vigor. Só um exemplo, né, na verdade. Tá ótimo. Muito obrigado, doutora. O Omar Abel Rodrigues, ele gostaria de falar com relação... Ele tem um trabalho sensacional. Tá? É presidente da Associação Parkinson. Pois não, Abel. Ele representa a Associação Campinas Parkinson. Eu acho que não tem como... Tem. Obrigado. Não sei se todo mundo conhece, a Associação Campinas Parkinson foi fundada há 10 anos, mais ou menos.
E o grande objetivo da associação é pegar as pessoas, o Parkinson, quando a pessoa às vezes tem sintomas que incomodam, ou que a pessoa fica com vergonha de ter aquele sintoma, normalmente ele se esconde. Ele fica em casa, não sai mais. E o grande objetivo da associação é descobrir essas pessoas para fazer uma verdadeira inclusão social. Para que a pessoa sinta que ela é gente também. E não fique marginalizada, sofrendo. Vocês sabem, essa doença ela é séria, não tem cura e ela é progressiva, ou seja, ela avança sempre. Então o que a gente faz é procurar essas pessoas. Nós temos uma reunião mensal e lá a gente tem feito palestras, encontros, oficinas e trazendo esse pessoal para participar do grupo. Nós temos uma sede hoje no Lar dos Velhinhos, fizemos uma parceria com eles e temos uma sede maravilhosa, foi doação do Lar dos Velhinhos também. Nós estamos dentro do Lar dos Velhinhos. Então, o grande objetivo nosso é realmente inclusão social, tentar descobrir essas pessoas e temos conseguido. É muito difícil, a pessoa se esconde e não aparece. Mas a gente está lá batalhando, lutando. Agora fizemos essa parceria com o Lar dos Velhinhos, a gente vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa maior. E fica aqui um convite, quem que puder se interessar, a participar da nossa associação. Eu tenho o telefone, está aí nesses folder aqui. Está aberto e, principalmente, a gente tem assim, certeza que a gente está conseguindo assim, resultados muito positivos. A última reunião nossa foi sábado passado, nós tínhamos 60 pessoas, com um nível altíssimo, com 2 profissionais, a doutora Laura, que é neurologista, mais uma fisioterapeuta, e foi assim, fantástico, foi um bate-boca, pessoal livre perguntando e ela respondendo. Então a gente vê, o resultado é altamente positivo, há interesse pessoal, a gente tem a reunião, depois tem uma confraternização, bate um papo, e cada um contando as suas dificuldades. Então a gente tem sido assim, muito feliz nos resultados, estamos lutando aí. Ele é idoso, o parkinsoniano normalmente é acima de 60 anos, então são idosos também, né? Eu tenho 80. Estamos aí na luta e contamos agora com... Podemos bater um papo para ver o que a gente pode desenvolver. Quando você fala que a última reunião tiveram 60 pessoas, 60 que sofrem do mal de Parkinson, estima-se em Campinas quantos? 0,1% da população. 0,1%? Vai dar em torno de 1.000 pessoas. Um potencial, né? É bastante, né? Pelo número que você apresentou, 60 para 1.100, é um disparate muito grande, né, doutor? É necessário que... E eu acho que o idoso, o que ele sofre muito, e vai de encontro com o que você está falando, é a autoestima. Né? A autoestima do idoso é o ponto crucial que nós temos que trabalhar. Eu penso assim. E você trazendo tudo isso aí, é impressionante. O Lar do Velhinho, eu já visitei várias vezes, e quando se fala Lar do Velhinho, parece que soa de uma forma pejorativa. E não é. Né? Quem o conhece sabe muito bem, é um lugar, eu acho, totalmente agradável, onde as pessoas são muito bem acolhidas. Né? Eu, sinceramente, a primeira vez que eu estive lá, a impressão que eu tinha de Lar dos Velhinhos acabou. Eu quero aqui aproveitar e cumprimentar toda a direção do Lar dos Velhinhos pelo excelente trabalho que eles fazem. Realmente, são 100 pessoas, são 100 idosos, atendidos 24 horas por dia. Tem uma estrutura maravilhosa. O local é um paraíso, né? Dentro de Campinas.
Ele é muito cheio de árvores. E quando se fala em Lar dos Jardins, dá a impressão que eles ficam lá 24 horas. Não, eles saem, eles têm sua vida, né? Eles saem. Bom, aqui algumas considerações finais, Jorge, Ailton. O senhor Mar falou aí, essa semana, falando aqui para o Jorge da farmácia, teve um caso lá na farmácia que o rapaz foi, um senhorzinho, né, falou, ô vereador, eu fui no médico, o médico falou para mim que eu posso estar com mal de túnel do carpo e tal, ou mal de Parkinson, né? Aí eu falei para ele, eu tenho que voltar em outro médico fazer, provavelmente seja o mal de Parkinson mesmo, né? Que ele já estava lá tremendo lá comigo. Mas é aquele desespero de ter a doença, assim, o início da doença, sabe? E não querer ter ela, mas, como o senhor falou, ela é uma doença progressiva. Eu falo, comentando aqui com o Jorge, que eu tenho cliente que chega a tomar 5 comprimidos por dia, quando ele começou com 1 comprimido por dia. E o médico foi aumentando a dose, porque a doença foi evoluindo. Então, parabéns aí pela sua fala. E quem esteja nos ouvindo, que tenha algum problema de tremedeira, alguma coisa, procure um médico, né? Para avaliação e tratamento. E tem essas reuniões que o senhor falou aí, também para quem tem. Parabéns. Tá? Só para essa informação, realmente, quando a pessoa fica sabendo, o mundo desaba nas costas dele. Como foi meu caso, 90% desse tipo de reação. Você não aceita, o que eu fiz? Irmão, estou pagando o pecado do presente, passado e futuro, porque é muito pesado. Eu levei 2 anos e 6 médicos para poder aceitar. No fim, a gente passou todo esse período assim, brigando, e enfim, realmente traumatiza muito. E esse tipo de reação é normal. Isso a gente procura dar esse suporte pessoal. Não tem nada diferente e todo mundo, infelizmente, cai no nosso colo. Isso é a gente tem que saber administrar. E é aí que tem a diferença. Mas é muito... Eu tomo, só para sua informação, eu tomo 6 comprimidos por dia. Sabe, senhor Mar, essa atitude que o senhor está fazendo aí dessas reuniões é de extrema importância. Então, parabéns aí pelo trabalho do senhor. E eu recebo também, assim como um Ailton, alguns clientes meus que têm Parkinson lá, e na hora de vai digitar a senha, eles pedem para nós digitar a senha. Eles não conseguem, às vezes, Rubens, digitar a própria senha, né? E eles ficam nervosos também, ficam meio agitados, aí piora mais ainda. Aí, porque o então, emocional influencia demais. Então, é de extrema importância que as pessoas participem dessas reuniões para trocar algumas experiências. Mas parabéns aí, Rubens, por mais essa comissão, por mais essa reunião aí. Agradeço também aí a Mariana pelo trabalho que vem fazendo. Continue assim, sempre defendendo os idosos, é uma pessoa jovem, e é bacana isso, é muito legal. Então, parabéns pelo seu trabalho. Agradecer o Rubens, agradecer o vereador também, Ailton da farmácia. Para finalizar, Jorge, eu acho que sempre eu bato nessa tecla. Nós precisamos cada vez mais desmistificar essa ideia que idosos são pessoas já descartadas da sociedade. Mas se sabe que existe ainda muito, né? As pessoas faltam respeito com os idosos. Sim. Meu pai era um homem muito sábio que morreu aos 97 anos e tinha uma coisa que eu guardei uma determinadas vezes, não foi só uma, quando alguém chamava ele de velhinho de uma forma desrespeitosa, de uma forma pejorativa, ele olhava para a pessoa e falava: um dia eu já fui mais moço do que você. Então, nós temos que entender que, se não houver uma morte antecipada, todos nós vamos ficar idosos. Eu já estou na casa dos 60, estou com 58, né? E eu bato sempre nessa tecla, o respeito às pessoas que têm experiência, que têm uma vivência de vida, que têm muito para ensinar a todos nós. É necessário que nós tenhamos isso dentro de cada um. Eu bato muito nessa tecla. Gostaria de agradecer o Omar, a doutora Mariana, Jorge, Ailton e a todos que aqui estão presentes, e a TV Câmara, e que Deus abençoe. E assim a gente finaliza mais uma comissão dos idosos, pensionistas e aposentados. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Nossa, você explanou de uma maneira tão gostosa, né? É importante.
Jorge, se der, vamos lá, Jorge. É muito importante porque ali vai fazer o diagnóstico. A gente está esse conselho falta um conselho que dá orgulho. Eu fico feliz. Eu vou falar para você, olha, tem gente muito interessada, muito. A doutora Kátia, eu acho que ela veio para o conselho, é uma pessoa, nossa, eu tenho muito carinho. Muito bem, nós acompanhamos aí a reunião da Comissão Permanente das Pessoas Idosas, os aposentados e os pensionistas, e o presidente dessa comissão, o vereador Rubens Gás, está aqui ao meu lado. Vereador, essa é uma reunião com um convite também, né, para participação nessa conferência municipal dos idosos. O que falar a respeito das políticas públicas desenvolvidas para esse público, como que a Câmara tem trabalhado nesse sentido? É de extrema necessidade que essa conferência que vai acontecer dia 28 e dia 29 desse mês agora, no Centro de Convivência lá da Unicamp, que todos que possam participem. Porque através dessa convenção é que vão poder diagnosticar e ver realmente o que a nossa cidade, o que o nosso município precisa ir de encontro aos idosos. Evidentemente que falta muitas políticas públicas e é sobre isso que nós vamos debater lá. Como que a Câmara tem trabalhado, especialmente nessa comissão, para que se desenvolva realmente as políticas públicas, para que sejam feitas leis? O que a Câmara tem feito para essa população? Olha, na realidade, a nossa comissão, já desde o começo do biênio passado, nós procuramos muito a temática da violência. Nós achamos que a violência é de extrema necessidade de combatê-la. Tanto é que corremos atrás de uma delegacia do idoso e não vamos parar. Houve um indeferimento, mas nós vamos continuar na luta, porque nós sabemos de várias cidades que têm a delegacia do idoso. Então é necessário que haja que todos se reúnam nesse tema e juntamente conosco, para que possamos ter sucesso e para que o idoso possa se sentir mais amparado em relação a isso. E a comissão permanente vai continuar nos próximos meses, trazendo debates importantes para a sociedade campineira. Principalmente o Centro-Dia, que nós já visitamos, eu e o Ailton da farmácia, o vereador, já visitamos em outra cidade, que Campinas infelizmente não tem. A própria Vila Dignidade, que é uma luta nossa, né, que haja aqui em Campinas. Limeira, para que você tenha uma noção, tem 2 Vilas Dignidade. É importante, é de extrema importância para o município e nós não vamos sossegar o tempo que isso não aconteça aqui na nossa região. Tá certo, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bom. O vereador Rubens Gás, presidente da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. E fica, então, o convite para a 8ª Conferência Municipal de Pessoa Idosa de Campinas, que vai acontecer nos dias 28 e 29 de março, lá no Centro de Convenções da Unicamp. Muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.